Olá, olá, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu acho assim, até que ele suscita, né, um pouco de polêmicas. Porque quando a gente fala de relação, de afeto, de sexualidade, é um assunto, é um tema que pode trazer, né, várias compreensões. Isso é até compreensível, porque cada um de nós tem no seu escopo de conhecimentos, de vivência, várias informações e também crenças, culturas, né, relacionadas a essa questão sexual, a questão afetiva, né? Isso tem a ver também com com a religião, né? Que tipo de crença você professa, como você vê, como você percebe a questão da sexualidade, né? E a gente foi, isso eu acho que quase todos nós, né, temos uma visão, talvez, né, advinda de uma tradição, de uma cultura que traz um pouco de tabu com relação a essa questão sexual, né, do prazer. E nós temos nas filosofias orientais, principalmente na China, na Índia, né, no Tibete, e todas essas filosofias, elas lidam com essa questão sexual como algo bastante natural, né, que faz parte de um processo, inclusive, de evolução. Por exemplo, no Tantra, se bem que tem várias linhas do Tantra, mas eu vou pegar uma linha tântrica mais do lado do budismo Vajrayana, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, que trata a questão do feminino e do masculino como algo que é realmente integrado. Não se mistura, mas se integra. Então, tanto a energia feminina como a masculina, ela faz parte do nosso universo, né? De seres que somos multidimensionais. Por hora, a gente está vivenciando experiência em determinado tipo de polaridade, ou feminina ou masculina. Mas isso, internamente, nós temos essa polaridade do feminino e do masculino, né? Que integra toda uma composição psicoemocional, energética, física do ser humano. Porque nós somos seres multidimensionais, né? Então, dentro dessa linha de pensamento, toda a relação, principalmente porque quando a gente nasce, né, a gente nasce através de uma mãe, né, e que nos abrigou no útero, e que esse útero ele tinha todos os nutrientes e as condições para nos manter vivo. Mas antes um pouquinho de nós estarmos no útero, nós tivemos a concepção que tanto a energia, né, do pai como a da mãe foram responsáveis pela criação desse novo ser. Então, se você pensar bem, isso é algo bastante mágico e bastante fantástico, né? É fantástico, a vida é fantástica. Então, realmente, nós somos oriundos de um grande milagre, de um grande feito, né? Isso divino e humano, porque o homem nesse processo é um co-criador. Então isso realmente justifica aquela concepção de que nós somos co-criadores, né? Porque nós somos filhos do divino e também da terra, do planeta. Esse é o encontro. O ser humano, ele é o canal do encontro entre o divino, o sagrado, a fonte e a terra. O planeta que manifesta, que é materialidade, e o nosso corpo, ele é a expressão dessa união, né? Então, assim também somos nós. Nós somos canais para essa integração, essa interação de toda essa experiência, né? Tanto sagrada como profana, como sagrada, como divina, como telúrica, né? E tudo faz parte, né? Não é quer dizer que a gente vai negar a parte material e ficar só com a parte espiritual. Mas, então, com relação a essa questão do sexo, com relação à questão da relação, nós viemos para aprender realmente uma das grandes
eu entendo assim, né, que das grandes experiências nossas, é entender que somos seres que estamos aqui para interagir, compartilhar uns com os outros, porque é assim é que nós aprendemos, né? Como é que nós somos cidadãos planetários e cósmicos? Porque nós não fomos realmente criados para sermos isolados, tanto é que a gente nasceu de dois, né? De duas polaridades, duas forças. Então, a partir do momento que a gente está vivenciando a nossa vida, tem pessoas que escolhem um caminho solitário. E isso também tem a ver com a própria condição espiritual e energética da pessoa. É um caminho que ela escolhe, né, do monastério, de estar como servindo como sacerdote, né? Então ele integra a relação com todas as pessoas, né? Mas se a gente está falando de uma relação particular, né, de um casal, né? E aqui eu estou colocando a questão do casal como uma integração de duas polaridades. Eu não sou nenhuma expert no assunto, mas pesquisando e buscando trazer isso para a realidade, o que a gente percebe é que a maioria de nós, às vezes, não está em ressonância com esse propósito de estarmos vivenciando uma realidade onde que eu e o outro possamos construir algo em comum. E porque muitas das vezes a gente pode ser seres completamente diferentes, mas nós temos essa trindade aí presente, que é realmente a cocriação de se criar algo em comum. E esse criar algo em comum, que é a obra-prima, né? Que necessariamente não precisa ser um filho, mas pode ser uma energia que advém de um processo de interação, de respeito, de solidariedade, de compaixão e de amor. Porque quando a gente projeta esse tipo de energia em nós e no outro, a gente começa a realmente construir uma realidade que entra dentro de um contexto de algo maior. Que não só o prazer, que o prazer é importante no sexo, né? Mas eu entendo que a grande experiência que a gente vai ter é ir além dele. É entender que quando a gente está, o nosso corpo, ele é um templo. Ele foi construído, né, de união de duas energias que estavam em algum momento querendo construir algo, mesmo que seja apenas na relação de doação de um para o outro, né? E que então nós nascemos dessa escolha, desse propósito, né? Seja ele do nosso pai, da nossa mãe, enfim, mas do divino. Então, se a gente realmente levar um pouco em consideração que o outro também possui um templo, que o corpo dele é um templo, a gente vai ter que ter muito cuidado em tocar esse templo. A gente tem que ter uma reverência. E porque você está tocando em algo sagrado, que veio de um sagrado. Aqui não vai um julgamento, mas se é uma obra, toda obra que advém, que é construída, ela é algo que veio de um esforço, de uma vontade muito grande, de um trabalho, de um propósito. Então, se a gente levar um pouco mais vamos dizer, essa compreensão da relação, no sentido de a gente focar também na questão do conhecimento do outro. Olhar para o outro e procurar compreender a sua inteireza, mesmo com os defeitos e as qualidades. Porque isso a gente vai estar fazendo conosco mesmo. Essa relação que quando a gente está olhando para o outro, conhecendo o outro, tocando o outro com reverência e respeito, a gente também está se tocando e está se conhecendo. E isso é um tantra, isso é um conhecimento milenar. Então, eu achei assim fantástico, porque eu já venho pesquisando sobre isso há muito tempo, e realmente é importante que a gente agregue e que a gente procura integrar um pouco desses conhecimentos, desses sábios milenares que vieram antecedentes a nós e que nos trouxeram essa consciência,
de que como é importante a gente realmente olhar e interagir com o mundo, com o outro, de uma forma com mais reverência e respeito. Isso o asiático ele faz muito bem, né? Todo esse pessoal do Oriente, eles sempre reverenciam o outro. Isso é uma coisa que a gente perdeu um pouco aqui no Ocidente, né? Então, mesmo que a gente tenha dificuldades e a gente possa entrar em conflitos, isso não quer dizer que você, nas suas relações, seja no familiar, seja uma relação afetiva, provavelmente a gente vai ter discordâncias. Mas que a gente sempre lembre que a gente está fazendo essa experiência no sentido da gente crescer, da gente aprender mesmo nas diferenças. E procurar ir além, né, dos desajustes, da violência, e entender que o outro ele está num processo também de aprendizado. E, portanto, que a gente possa também compreender e fazer isso junto, aceitando e realmente procurando esclarecimentos de uma forma bem clara, honesta, aberta. E a gente tem medo de fazer isso. Um grande problema é por causa devido aos nossos traumas, nossos medos, carências, decepções, a gente não consegue ser realmente o que a gente é. E a gente sempre coloca máscara. E aí fica mais difícil que a gente possa se relacionar no nível de realidade, de honestidade, né? Então, eu acho que a busca é por isso, é a gente realmente manifestar e não ter medo, e ter coragem de dizer para o outro o que a gente é. E o que eu quero aprender com você, o que eu quero, o que eu posso oferecer para você. Lógico, nesse meio tempo pode acontecer crises, brigas, mas se houver esse respeito, se houver esse propósito, as coisas podem caminhar para um processo mais evolutivo, no sentido de criar, além de uma relação de prazer, de descoberta, uma relação de profunda empatia e amizade, né? Criando um elo mesmo espiritual. É isso aí. Tchau, tchau. Gratidão.